boa tarde. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, a última edição da semana. Nesses dois primeiros blocos, nós vamos conversar sobre saúde pública, porque a saúde, de certa forma, pautou a agenda pública aqui no estado do Acre. A terça-feira foi um dia bem nervoso e nós abrimos o Gazeta Entrevista dessa edição, os dois primeiros blocos, um espaço para a Assembleia Legislativa expor o que pensa a respeito de todo esse episódio envolvendo a greve dos trabalhadores em saúde, que foi suspensa por uma decisão, eu diria que foi suspensa por uma decisão da desembargadora Denise, mas, do ponto de vista político, houve digamos assim, a competência do bombeiro Werlis Rocha, governador em exercício, que atuou como a política deve atuar minimamente, e o que resultou isso foi que a greve foi suspensa, os trabalhadores voltaram à rotina, mas a gente precisa entender o que aconteceu, ficar lambendo, vamos lamber aqui as feridas, ver se a gente aprende um pouco com o episódio, e ninguém melhor do que o líder do governo, deputado Luiz Che, obrigado pela sua presença aqui, e o deputado Genilson Leite, que foi uma figura importante nesse episódio aí de terça-feira. Teve aquela confusão no saguão da CESACRE. Bom, Che, vamos começar a nossa entrevista e eu vou te perguntar o seguinte: você que é um político tarimbado, faltou política para a CESACRE. Por quê? Primeiro eu quero cumprimentar os telespectadores que estão nos assistindo, né? E cumprimentar meu colega Genilson, um grande deputado, parabenizar mais uma vez a TV Gazeta e cumprimentá-lo pelo programa. Essa questão da saúde, para a gente poder chegar num denominador, a gente tem que repensar algumas coisas e alguns números. Desde 2018, o governo federal aplicou em 2018 3,6% do orçamento do governo federal em saúde. Enquanto a média mundial é 11,7%. Falta dinheiro. A gente sabe falta dinheiro ou falta gestão também, não, né, Che? Falta gestão, tanto que o governador Gladson, nesse período, já é a segunda secretária. Primeiro foi o Alisson Bistene, agora a secretária Mônica, tentando encontrar uma saída, a melhor saída para gerir a saúde. Não é fácil, eu tenho andado como o deputado Genilson. Mas, deputado, Che, eu estou falando especificamente em relação ao problema que deflagrou essa greve. Por que a greve da saúde foi necessária? Tudo bem, se houve excessos, eu queria entender, porque aquele episódio no saguão, aquilo ali acabou a política. Quando um deputado é agredido, quando o trabalhador é xingado de vagabundo, porque está exercendo uma ação que é garantida por lei, faltou política ali na CESACRE durante todo o tempo. A secretária, ela não conversa. Ela não conversa com a imprensa, por exemplo. Então, assim, eu participei de 2 reuniões do sindicato com o governo. E o que me chama muita atenção, até porque eu nunca fui sindicalista, e estou aprendendo. E fiquei 4 horas num dia e praticamente 4 horas no outro dia discutindo. O governo já vinha discutindo com o sindicato as pautas, que eram 3 pautas: Vale Alimentação, PCCR e o ProSaúde. PCCR, a Secretaria, a CESAC, já tinha discutido com 3 sindicatos, faltava outro sindicato e no final ia fazer uma discussão total. O ProSaúde, no dia 29 de agosto, o governo conseguiu prorrogar o ProSaúde por mais 2 anos. São 1.077 mães e pais de família, que dão em torno de uns 5 milhões de reais. E a outra pauta, que é o Vale Alimentação, já, segundo a informação, tinha feito algumas reuniões. E por que pegou e por que foi o desgaste? Porque, segundo eles, o governo vinha protelando e não existia um calendário. Um calendário dizer tal dia vai iniciar, tal dia vai terminar. E isso, eu, participando das reuniões, e o Alisson Bistene, que todo mundo conhece, comandando,
Eu disse até para o Alisson, hoje você está sentado do outro lado da mesa. E do lado de lá está o sindicalista, no qual ele já foi presidente do Sinodonto. Acredito que tem uma dificuldade realmente de negociação, né? De cumprir os prazos, de fazer todo esse rito. Então, isso aí foi aflorando o sindicato na ansiedade, porque o governador Gladys Cameli, ele tinha colocado como prioridade valorização dos servidores. E assim eu tinha feito, primeiro porque o ProSaúde, ele botou toda a equipe do governo para poder conseguir a prorrogação, e conseguiu. Mas o ProSaúde hoje precisa de criar ou uma fundação, uma OCIP, e isso os técnicos do governo estão trabalhando para encontrar uma luz no final do túnel. O que faríamos e qual foi a proposta, quando eu estive na reunião, de criar um workshop com os advogados do ProSaúde, com os procuradores do Estado, para a gente encontrar uma saída. Nós precisamos encontrar uma saída. E até o dia 15 de dezembro, agora ficou a data para dizer se sim ou não, se vai virar um OCIP ou uma fundação, uma forma de força. Genilson, na sua leitura, o que faltou por parte do poder público para compreender a cena que os trabalhadores em saúde estavam tentando demonstrar? O próprio governador em exercício admitiu aqui no programa que o plano de cargos, carreiras do pessoal da saúde é o pior do governo do Estado. Se o próprio governante admite isso, o que está faltando para que o gestor perceba não apenas a pressa, mas a forma como isso deve ser conduzido por parte do governo em relação ao trabalhador? Olá, Itaã. Primeiro dizer que é uma satisfação mais uma vez estar aqui, ao meu colega Tia também, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. Itaã, são vários fatores. Um dos primeiros é que quando você promete o que você não tem condição de entregar, você acaba causando decepção àquelas pessoas que receberam a promessa. O governador Gladys Cameli prometeu num período eleitoral coisas que as condições econômicas do Estado não tinha condição, não tinha possibilidade de ser feita. ProSaúde, por exemplo. ProSaúde, a questão dos aumentos, a questão das etapas alimentação e muitas outras coisas. Aquela promessa gerou uma expectativa muito grande no servidor de saúde. Eu, que fiz campanha para o Marcos Alexandre, chegava nas unidades e dizia, vamos votar no Marcos. Não, agora nós estamos com o Gladys. 90% dos servidores da saúde, inclusive os sindicatos, votaram no Gladys, né? E quando o Gladys assumiu, dizendo que em 3 meses resolvia o problema do ProSaúde, começou a frustração daqueles que votaram no atual governo. As negociações difíceis de ser feitas, os 3 meses passaram e o governo não fez nada, e aí os problemas de saúde se aguçando, os hospitais aumentando as filas no corredor. O Alisson estava ali como um sujeito de bom diálogo, uma pessoa que veio aqui outro dia, deu uma cutucadazinha na gente, mas eu perdoo ele porque é uma pessoa boa, né? Estava fazendo o diálogo, mas o Gladys achou que não era suficiente. Disse, não, vamos trazer uma pessoa com uma visão técnica. Aí foi lá em Brasília, trouxe a Mônica e os coronéis. E a Mônica não tem habilidade política. E quando eu falo política, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de dialogar, de ouvir as pessoas, de dialogar com elas sobre os problemas e a maneira de resolver os problemas. O governador em exercício falou que ela criou uma comissão para lidar com os sindicatos. Não seria um caminho lógico, mas se é um caminho lógico, uma postura lógica na gestão, ela como líder precisa tomar frente de alguns debates, né? Precisa tomar frente, não há condição de um secretário de saúde não conversar com os seus comandados. O sindicato ontem falou na frente da Mônica que mandou 8 ofícios pedindo audiência com ela para dialogar e ela não respondeu nenhum. 8? 8, meteu na gaveta. Como é que uma gestora que quer fazer a mudança não conversa com os seus, digamos assim, servidores? Então esse foi um primeiro erro. Uma pessoa que em tese teria uma visão técnica, né, mas desprovida de qualquer habilidade de comunicação, causou esse problema todo. Aí, como se não bastasse, a Mônica é uma pessoa que tem habilidade técnica. Eu estou começando a desconfiar, tá? Por quê? Porque os resultados não estão aparecendo. Porque os resultados não estão aparecendo.
né? A gente percebe que as filas estão aumentando, os problemas estão crescendo. 8 meses, né, que o governo começou, agora que saiu um concurso para repor o déficit que nós temos de recursos humanos nas unidades. As prateleiras das farmácias nos hospitais estão sem remédio, os materiais médicos hospitalares também não foram adquiridos. Então aí a ponta política está capenga e a ponta da técnica gestão também não está trazendo resposta. E consequência disso, uma greve. Aí o estopim, o subsecretário chama os servidores de vagabundo. Coisa que a Mônica já tinha dito lá atrás. Apenas 20% dos servidores da saúde trabalham. Sim. Os outros 80% não fazem nada. Aí ela praticamente deu a sinalização e agora o coronel disse que são vagabundos. Então, a reunião de ontem, que foi uma reunião que eu busquei como um deputado, não tensionar, fazer mais o papel da mediação. Mas você empurrou o cabra também ali, né, Genilson? Depois que, imagine uma coisa aí, tá? Você chega para poder conversar, pedir uma reunião. Aí ele começa a chamar os servidores tudo de vagabundo e apontar o dedo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nem como correr, eu só tinha uma alternativa, ficar valente ali também. E foi quando eu pedi para ele respeitar os servidores de saúde. Aí ele pegou, me deu voz de prisão e pegou no meu ombro. Aí o Adailto Cruz também, que não é lá muito forte, não deve jogar capoeira bem, aí também o cara se sente meio inseguro. Tchê. Mas o Jack Chan aqui é... Tchê, 8 ofícios não respondidos, como é que você vai defender uma situação dessa? Me diga aí, parceiro. Mas olha, ouvindo aqui o Genilson, né, talvez a gestão não é feita só pela secretária. Né, tanto é que ela talvez tenha dificuldade de dialogar, está montando a comissão que vai dialogar. Tem uma pessoa que chama as outras de vagabundo também, né? Né? Aí complica também. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, até porque eu ouvi os servidores chamando o governador de traidor, por exemplo, e o governador pagou o salário de dezembro que o governador passado deixou. O governador está pagando o 13º que o governo deixou, antecipou o 13º, inaugurou o pronto-socorro, está construindo outro pronto-socorro com 9 milhões em caixa, que a previsão é 1 ano, e tem as dificuldades que está lá, porque hoje eu andei lá com dificuldade mesmo, a maca está nos corredores e tudo, porque falta leito mesmo, mas o governo está cuidando disso. O governo colocou uma equipe que eu jamais vi, e dito pelo sindicalista, que pela primeira vez na história, senta numa mesa de negociação o governador, o secretário de Articulação Política, a secretária Mônica, a Procuradoria do Estado, o representante da Secretaria da Fazenda e o representante da CEPLAC. Isso dá uma demonstração do compromisso que o governador tem. Logicamente que a gente pegou um estado, logo no início, que tinha 1 bilhão em caixa. Mas 1 bilhão, quando a gente vai ver, é 1 bilhão de dívida, até porque se tivesse dinheiro em caixa, tinha pago o 13º, tinha pago o salário e não tinha deixado as dívidas que herdou. Quem casou com a viúva, que carrega os filhos. Vamos discutir para trás, vamos discutir para frente. Então, se tem dificuldade, aí tem uma tal o sindicalista fala de LRF, né? É a Lei de Responsabilidade Fiscal que eu falo, que nos atrapalha. Nós pegamos com 48 para 49, já vai para 54 e não fechou, e no final do ano para 60 e pouco. Vamos dizer que não atrapalha, mas que coloca regras mais rígidas, né? Por um lado, nos ajuda muito isso, né? Porque dá uma disciplina, senão... disciplina. Imagina o que seria desse estado ou do Brasil se não estivesse a lei. Uhum. Mas se paga um preço alto os servidores. Porque aí, o vale refeição incide ou não incide na lei de responsabilidade fiscal? É um fato. E aí, lógico, aí o sindicalista diz, mas precisa 3 meses para dizer se incide ou não incide. Entendeu? Então tem algumas coisas. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar falando a respeito dessa cena da gestão pública. Eu vou começar a ler as mensagens que foram mandadas. Eu peço desculpas que eu não li até agora, porque eu esqueci os meus óculos ali. Vou já buscar para a gente poder continuar o papo aqui com Luiz Tchê e Genilson Leite.